eu acho curioso como Euphoria conseguiu fazer milhões de pessoas ficarem anos brigando entre Mad e Cassie. Enquanto isso, o verdadeiro problema da série nunca virou o centro da conversa. Porque, afinal de contas, a rivalidade entre elas nunca foi exatamente sobre traição. Nunca foi sobre amizade e nem sobre o Nate. Foi sobre como mulheres são escritas, principalmente quando a narrativa é controlada por um homem. Nesse vídeo eu quero falar sobre como Euphoria transforma mulheres em fetiche, como a série utiliza a rivalidade feminina como distração e por que a Cassie e a Mad perderam a profundidade ao longo da história. O que a saída da Barbie Ferreira nos revela sobre os bastidores? E por que o Sam Levinson virou um dos exemplos mais controversos de homens escrevendo sobre personagens femininos? Porque, depois de reassistir essa série, eu percebi uma coisa extremamente desconfortável. Euforia quer que você sempre analise as mulheres, mas quase nunca o homem que destrói todas elas. E talvez isso não seja um acidente. E esse vídeo ele vai ser dividido em capítulos. Então, se você quiser pular para alguma parte específica, os tempos vão estar aqui embaixo. Mas, sinceramente, eu recomendo você assistir tudo. Porque quando você junta todas as peças, a série começa a ficar muito mais estranha. E para entender por que a rivalidade entre a Mad e a Cassie ficou tão gigante, a gente precisa começar entendendo uma coisa. Euphoria nunca escreveu sobre essas meninas como pessoas completas. Ela escreveu fantasias. Porque assim, o Nate destrói emocionalmente as duas. Manipula as duas, controla as duas, traumatiza as duas. No caso da Mad, ela também sofre violência física, né, além da emocional, mas mesmo assim, a narrativa empurra o público para focar nelas, na traição, na briga, na humilhação, na rivalidade. O homem tóxico quase vira um cenário, enquanto as mulheres viram um espetáculo emocional. E isso não foi acidental. A série precisava transformar a dor dessas meninas em entretenimento. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque até hoje a internet foca, quando a gente está falando de Euforia, na Cassie ou na Mad. Quem realmente estava certo, quem foi a pior, quem foi a mais falsa, quem sofreu mais. Os vídeos que eu fiz analisando, né, a série, tipo, em todas as plataformas, eu falo aqui no YouTube, nas redes vizinhas, a maioria dos comentários sempre são centralizados nas personagens femininas, principalmente entre a Cassie e Mad. É como se a briga delas, o enredo delas fosse, tipo assim, a questão central da história. E, sinceramente, falando pra vocês, isso diz muito sobre como as mulheres são socializadas para competir entre si. E aqui entra uma parte dessa conversa extremamente importante. Quando as mulheres são construídas a partir de um olhar masculino, do desejo masculino, da fantasia masculina. E a série faz isso o tempo inteiro. A Cassie, por exemplo, ela deixa de ser uma personagem complexa e vira quase um arquétipo. A loira frágil, hipersexualizada, emocionalmente dependente e sempre desesperada por validação masculina. E o mais desconfortável é que até o sofrimento dela é sexualizado. A câmera demora, o corpo é exposto, as crises emocionais viram estética. Enquanto isso, a Mad também é muito reduzida a uma fantasia masculina. A mulher dominadora, hipersexualizada também, a latina agressiva, confiante o tempo inteiro, quase inabalável. Só que nenhuma das duas consegue existir como uma pessoa completa. Porque a série transforma as duas em duas categorias de desejo masculino. Isso explica porque tanta gente, principalmente mulheres, sentem um desconforto assistindo Euforia. Existe também uma diferença muito grande em mostrar a objetificação feminina e
objetificar mulheres, mesmo quando você critica exatamente isso. E às vezes parece que a série faz exatamente as duas coisas ao mesmo tempo. Critica a objetificação de mulheres, mas também faz isso. Você critica, mas você faz ao mesmo tempo. E eu acho que o melhor exemplo disso que eu tô falando pra vocês foi a saída da personagem Cat. Porque, convenhamos, né? Nas primeiras temporadas, a Cat parecia ser uma das personagens mais interessantes. Ela falava ali sobre insegurança, validação, sexualidade, internet, autoimagem, mas depois praticamente ela desaparece. Dá até para você perceber em algumas cenas que tá ali, por exemplo, a maior rivalidade entre a Cassie e a Maddie, tudo acontecendo, e a Cat simplesmente ali no backstage, parecendo um figurante. Eu tive essa impressão. Ela foi perdendo profundidade, foi perdendo espaço, sua importância também ali no enredo da série. E é aí que entram os rumores dos bastidores, de que a Barbie Ferreira teria questionado o rumo da personagem dela, as cenas, a forma como ela estava sendo escrita. E sinceramente, gente, mesmo a gente não tendo certeza do que realmente aconteceu nos bastidores, o resultado final já fala por si só, né? Porque parece existir um padrão muito nítido. Quando mulheres na série elas deixam de ser moldáveis, elas começam a ser descartadas narrativamente. E isso começou a ficar mais forte quando muita gente começou, inclusive vocês também colocaram nos comentários dos meus vídeos, fazendo uma comparação de Euforia com The Idol. Quem sabe não rola uma análise de The Idol aqui no canal também no futuro. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Porque assim, gente, em ambas as obras, a gente consegue perceber que as mulheres elas estão sendo observadas. E mais como uma fantasia estética do que pessoas reais, sabe? E aqui entra uma conversa que muita gente começou a ter ali depois da segunda temporada. Que o problema da série talvez não seja só sobre o Nate, talvez seja o próprio olhar da série. Porque o Sam, ele não escreveu só personagens femininas. Ele escreveu mulheres a partir da visão masculina dele, dos fetiches dele, das referências dele, da forma como ele enxerga desejo, vulnerabilidade e poder. E é por isso que tantas mulheres sentem desconforto ao assistir essa série. Porque mulheres entendem nuances que muitas vezes os homens não entendem. As mulheres entendem o peso de uma objetificação, entendem o que é ser observada o tempo inteiro, entendem como essa necessidade de validação masculina pode destruir a identidade de uma mulher e muitas vezes antes dela chegar na vida adulta. Ai, Ana, então você tá falando pra mim que homens não devem escrever sobre personagens femininas. E o problema não é sobre homens escreverem sobre mulheres. O problema é que quase todos esses espaços de criação ainda são comandados por homens. Essas criações, ó, tá aqui, ó, na mão deles. Porque aí, o que acontece? A gente começa a consumir essas histórias de personagens femininas quase sempre filtradas pela visão masculina. É igual à indústria pornográfica, por exemplo. A gente consome, eu não consumo, mas assim, as pessoas consomem aquilo, aquela obra é uma criação de uma visão masculina, não de uma visão feminina. Então, muitas mulheres que têm acesso a esse tipo de conteúdo acham que é aquilo ali. Elas entram num universo exclusivamente masculino, entendeu? Nunca tem uma visão feminina sobre aquilo. Você entende o tamanho da problemática? Dá até outro vídeo para falar só sobre isso. Mas e isso atrapalha muito na vida sexual, né? Porque tudo que é relacionado a prazer, por exemplo, é voltado ao olhar masculino. Mas e o olhar feminino? Mas e o prazer feminino? E o corpo feminino? É só objetificação? É só fantasia? É só fetiche? Mas enfim, gente, voltando aqui. Essas personagens femininas que são construídas a partir da visão masculina afeta muito a forma como essas personagens são construídas, entenderam? E aqui entra a parte mais interessante de tudo, porque quando a gente olha para a reação do público, fica muito claro que a série Euforia, que o Sam conseguiu exatamente aquilo que ele queria. Transformar a dor dessas meninas em uma guerra entre elas.
uma guerra entre mulheres. Ai, nada a ver isso que você tá falando, gente. Ó, pensa aqui comigo. O Nate manipula, o Nate trai, ele controla, ele violenta emocionalmente e fisicamente. Ele destrói psicologicamente as duas personagens. Mas quando a série explode na internet, o centro da discussão, quem é? Cassie Madden. E isso é muito simbólico, porque na prática, a rivalidade feminina ela funciona como uma distração. Ela pega a dor causada por um homem e redireciona essa dor para outra mulher. E a parte muito assustadora é que a gente consegue puxar na nossa mente uma situação muito real e que acontece muitas vezes na vida de muitas mulheres. Quantas vezes a sociedade transforma mulheres em inimigas, enquanto os homens praticamente eles saem ilesos da situação? Vamos lá, a mulher descobre uma traição. Quase que automaticamente ela vai odiar a amante, ela vai bater na amante. Ela vai humilhar a outra mulher, ela vai expor a outra mulher, ela vai atacar a outra mulher. Enquanto o homem que mentiu, que manipulou, que traiu, a pessoa que criou toda a situação continua no centro, né, desse triângulo amoroso, mas assim, ele sempre tem menos peso no julgamento. Ele nunca é muito falado. Então, entre o triângulo amoroso, por exemplo, da Cassie, da Maddie e do Nate, o centro da discussão é sempre elas, nunca é o Nate. E aí, gente, não tem a ver com esse papo naturalista de ai, não, mas é porque as mulheres são naturalmente rivais. Porque assim, principalmente esse povo conservador, eles amam colocar a natureza em tudo para justificar essas coisas, né? Ai, não, mas é porque a mulher naturalmente, porque tudo sobra para a natureza, né? Não tem argumento. Não é porque nós somos naturalmente rivais, é porque nós somos condicionadas a disputar a atenção masculina como se isso definisse o nosso valor. Então, quanto mais atenção você tiver de homens, mais valor você tem. E a série, ela entende muito bem isso e explora isso na narrativa. Porque é criado um triângulo amoroso tão intenso que o público começa a escolher lados. Team Maddie, Team Cassie, como se fosse a verdadeira questão. Mas, sinceramente, quanto mais eu li os comentários, mais eu percebi uma coisa muito estranha. As pessoas analisavam cada detalhe da personalidade, cada erro, tipo assim, cada atitude das duas. Mas o Nate sempre desaparecia dessas conversas. E é tão louco isso, porque assim, sem o Nate, não existiria esse conflito. Não existiria nada disso que a gente tá falando. Ele é o centro da destruição emocional das duas personagens, mas mesmo assim, o julgamento sempre recai em uma das duas, ou nas duas. Isso diz mais sobre a gente, sobre a sociedade que a gente vive, do que necessariamente só sobre a série. Porque mulheres são constantemente ensinadas a responsabilizar umas às outras pela violência masculina. Enquanto isso, os homens são só vistos como confusos, complexos, ou assim mesmo. E talvez seja exatamente por isso que as pessoas odeiam até mais a Cassie do que o Nate. Porque a sociedade pune muito mais as mulheres quando elas falham emocionalmente. No fim das contas, eu não acho que Euphoria seja só uma série sobre adolescentes problemáticos, como muitas pessoas dizem. Eu acho também que ela é um retrato muito estranho de como a cultura enxerga mulheres. Porque, assim, a internet passou anos decidindo se a Cassie ela era, na verdade, uma coitada ou se ela era de fato uma traidora. Se a Maddie era empoderada ou tóxica, se merecia perdão, se a outra merecia humilhação. Enquanto isso, o Nate sempre foi tratado como um personagem complexo. E o roteiro continuava sendo tratado como algo genial. E isso é a prova de que a armadilha do Sam funcionou. A rivalidade feminina virou entretenimento. O sofrimento virou estética. E mulheres foram reduzidas a arquétipos que o público pudesse desejar, amar, odiar, mas quase nunca compreender. E talvez seja por isso que a saída da Barbie Ferreira, por exemplo, incomodou tanta gente. Porque foi um dos únicos momentos que realmente pareceu existir uma mulher
olhando para aquilo e dizendo: gente, mas isso aqui não tá certo. No final, Euforia não criou, não inventou rivalidade feminina. Ela só embalou muito bem que muita gente esqueceu de olhar quem estava controlando a narrativa o tempo inteiro.